vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer estar aqui. Eu sempre falo que para mim, tanto faz se tem uma pessoa, se tem 100, se tem 1.000. Eu já fiz palestra para mais de 1.500 professores, viu, José? E eu sempre falo que não importa. O importante é ter alguém para a gente poder interagir. E eu vou fazer um resumo do Guerrilla Business Intensive, que foi ontem, o primeiro dia. Então, isso que é estar no lugar certo na hora certa, né, José? Mas conta um pouquinho aqui para o pessoal saber quem você é. Bom dia. Eu sou José João de Souza Filho, sou formado em administração, sou sócio de uma marmoraria aqui em Teresina, no Piauí, e sempre em busca de novos conhecimentos, né? Tenho feito muitas leituras, vários livros de negócios, livros sobre neurociência, fiz o TTT para me aprimorar e ter uma comunicação melhor. Estou aqui cedinho para aprender mais aí com o Márcio, que tem um projeto muito bom de resumo dos cursos, e eu já assisti outras aulas e gostei muito do aprendizado. Muito Bom bom. dia. Obrigado, viu? Uma curiosidade, em 1994, não, 93, acho, eu trabalhava com equipamentos médicos, e eu fui até Picos aí no Piauí entregar um ultrassom para o médico. E aí eu lembro até Fica hoje. 300 quilômetros aqui em Teresina. Eu sei, porque eu cheguei aí em Teresina, aí eu falei, pô, como é que vai? Tinha que ir de ônibus, né? Eu falei, caramba, ônibus comum, né? Daquele ônibus. Você não tá vendo que o senhor tá vendo? Sim. E seu sócio aí é fogo, de 4 anos eu sei como é. Aí, eu lembro que eu entrei no ônibus, eu falei, beleza, pelo menos eu vou sentado. Aí começou a entrar gente em pé. Aí eu falei, caramba, que ônibus, por 3 horas, a galera vai em pé ainda também, e totalmente irregular, né? Porque não pode, né? 3 horas de estrada. Eu lembro até hoje, que aí entrou uma senhora, aí eu lembro até hoje que eu falei assim, não acredito. Que aí eu olhei assim, uma senhora mais velhinha, né? Aí eu levantei, dei o lugar, e eu fui 3 horas em pé de Teresina até Picos. Eu lembro até hoje. Acho que dá até mais que 3 horas, acho que dá umas 4 horas, porque são 320 quilômetros. Eu sei, mas longe. É bom que dá essas histórias para contar depois. Mas vamos lá, vou dar aula agora, vou tirar você aqui da telinha e vou começar, beleza? Qualquer coisa, fica à disposição aí de perguntar. Está aqui do lado o Guerrilla Business Intensive, que é só uma telinha e é uma dica de quem vai fazer aula no Zoom. É você usar um celular, como eu estou usando aqui agora, para fazer a minha imagem, e usar o Virtual Background. As pessoas não usam muito, mas o Virtual Background ele é muito interessante para você poder fazer esse tipo de interação. Exatamente falar dos pontos principais do Guerrilla Business Intensive, muito mais do que um curso de escalar negócios digitais, ele também traz o marketing de um jeito muito interessante. E hoje é o dia do marketing, então, ontem foi um outro foco que a gente vai ver daqui a pouco. E antes de começar, aproveitando para mostrar próprios recursos do Zoom e do uso do fundo, eu aproveito e me apresento. Tá aqui, ó. Os meus 3 porquês, como Simon Sinek diz na sua palestra Círculo Dourado, os meus 3 porquês que me movem o primeiro deles, no caso da tecnologia, é ajudar as pessoas a usarem melhor as ferramentas digitais. E a segunda é o origami. Eu acredito que o origami pode ser uma ferramenta excelente de educação e de saúde emocional nesse momento. E a educação maker, que é a minha grande paixão, inclusive eu estou com a camiseta maker do meu amigo Orange Maker, o Anderson. Eu acredito que a educação maker vai muito além dos jovens e crianças, mas nós adultos também podemos aprender coisas, fazer coisas e gerar prosperidade nesse momento de pandemia. Tem muita gente que está ganhando dinheiro com artesanato, porque o desafio da pandemia colocou as pessoas numa situação muito complicada. Muitas pessoas perdendo emprego, e a cultura maker pode ser muito boa para tirar as pessoas assim de uma situação de não trabalho. E vamos lá.
vamos direto ao ponto aqui. Guerrilla Business Intensive. Então, vai ser um mega resumo de meia hora. Deixa eu contar o tempo aqui, são 7h53. Eu adoro esses cursos, porque assim, eu não conhecia o Alex Mandossian, acho que é assim que pronuncia, Alex Mandossian, que cara, um dos mestres aí do treinamento de pessoas para fazer escalar negócios e vendas no digital. No Train the Trainer eu conheci o Blair Singer e agora o Alex. E ele começa a história de uma forma como a grande parte das pessoas, até porque os grandes treinadores, acho que eu não conheço nenhum deles que não teve perrengue no início de carreira. Então, ele fala 2 detalhes, que o maior erro dele foi não ter um mentor para ajudar a economizar erros, né? Ou seja, a gente aprende com os erros, mas o mentor faz você diminuir muitos erros. E ele conta a história que ele abriu uma loja de frozen iogurte, acho que no Arizona, e ele acabou quebrando e queimou as economias da família, do pai, do avô, e aí foi um momento muito complicado. Eu me identifiquei muito, porque eu também tive agências digitais e, bom, eu não quebrei meu pai, mas eu tive que pegar dinheiro emprestado, então eu entendo perfeitamente essa questão da humilhação, de você falar uma coisa que vai dar certo e não dar certo, então ele colocou isso aí para começar o trabalho. Outra coisa que eu achei muito bacana foi que ele já coloca os acordos, isso é uma coisa que eu não faço muito em treinamento, mas acho que em treinamento online é bem legal. Que ele falou para não usar o Zoom para fazer networking, o chat, muitas vezes as pessoas usam de forma inadequada, eliminar as distrações de Facebook, WhatsApp, e-mail, normal, né? Mas quando não se fala, parece que as pessoas não criam um compromisso. Estar 100% compromissado com as lições do treinamento. E uma coisa que ele fala, mas eu particularmente não faço, porque eu amo usar o Miro, que é essa ferramenta, para fazer anotações. Então, eu uso o Miro porque eu acredito que eu sou muito mais rápido e eficiente do que se eu anotasse no papel. Aí ele coloca para aceitar os desafios, as atividades que vão ser feitas e evitar falar coisas do tipo, eu já sei fazer isso, eu já sei isso. E no chat do Zoom, eu vi que algumas pessoas estavam falando assim, não, mas isso aqui, pô, tá básico, isso eu já sei, sabe? Achei interessante, porque às vezes a gente tem esse desafio, de às vezes a gente se colocar numa posição que já sabe e a gente perde a oportunidade de aprender aquela coisinha ali que é seu pulo do gato. E a outra eu não posso fazer isso. Também ele pede para não ter essa atitude. Aí ele já coloca, deixa eu ver aqui, tá. Ele coloca e ele explica que a mentoria é uma atividade que, sim, é uma opção muito interessante, que pode trazer muitos resultados e que a mentoria é diferente do coaching, né? O coaching está até um pouco, se não muito banalizado, mas a mentoria ela é muito mais ampla e pressupõe naturalmente uma grande especialização em uma determinada área. E aí ele fala uma coisa muito legal que eu gosto das metáforas, que o mentor é como um GPS. Ele te ajuda a dar a direção certa. Eu achei muito legal essa imagem que eu achei no Google. Eu adoro, eu não lembro o nome desse tipo de... Quando você pega as letras de uma palavra e faz essa brincadeira. Que é improve, develop, né? Improve é aprimorar, desenvolver, treinar, motivar, coaching também, coaching e inspirar. Eu gosto muito dessa brincadeira de letras. E aí ele fala, a primeira dinâmica é ir para o breakout room e fazer a apresentação. Onde você está fisicamente, que o José João está em Piauí, Teresina, por que está no treinamento e como pode servir os outros. Ô, José, como você está aqui hoje, acho que merece fazer essa dinâmica bem rápida. Bom, onde você está é Teresina, Piauí. Aí você fez o Train the Trainer online. Agora, por que você está aqui hoje ouvindo aqui esse resumo do Guerrilla Business? Você está aí ainda ou tá? O José está dando café para o Gabriel, que é o filho dele, tem 4 anos.
Oi, pode desmutar. Todos. Estou aqui presente. Tá, mas a pergunta é assim, por que você está aqui hoje nesse encontro, mini encontro, e como você pode servir os outros? Bem, eu estou porque assim, eu estou em busca de conhecimento, estou em busca de aprimoramento para que eu possa fazer melhor o que eu já faço. Né? Tem uma empresa, nós geramos empregos e eu quero aprimorar, vir melhor, poder trabalhar com mais pessoas, gerar mais empregos, que eu acho que é o que gera dignidade às pessoas, e eu posso servir atendendo melhor, tendo mais qualidade no atendimento, podendo pagar melhor nossos funcionários. É isso aí que eu posso servir. Muito bom, obrigado. Então, essa foi a dinâmica que ele fez. Ele fez essa dinâmica no breakout room, com as pessoas, dividiu, e tem um mentor para cada sala ali, então ele tem... As salas têm até bastante pessoas, umas 20, 30, mas um mentor para cada sala. Uma coisa que é muito comum são as declarações do Guerrilla Business, não vou reproduzi-las aqui agora, mas declaração tem no Train the Train, tem vários treinamentos, isso é uma coisa que eu também vou começar a usar nos meus treinamentos, que é principalmente no treinamento de apresentações de alto impacto, e realmente declaração acaba criando um mantra, né? Eu produzo uma excelente renda de trabalho, eu crio uma renda passiva gigantesca, eu crio valor e patrimônio da minha empresa, porque toda declaração tem algumas que cabem melhor, né? Por exemplo, eu sistematizo o meu negócio para que funcione sem mim. Gente, esse para mim é o fundamental. Eu, como empreendedor, empresário, eu tinha um hábito de achar que dependiam de mim. Então, isso é muito bacana. Eu vendo o meu valor antes de criá-lo também, esse é um mantra muito legal. Mas vamos lá, eu não vou declarar todos senão não dá tempo. Então, vamos lá, porque é um resumão, gente. Oi, Cláudia, tudo bom? Você estava no Guerrilla Business ontem ou também não conhece ainda o treinamento? Então, vamos lá. Enquanto isso... Não conheço. Conhece? Ótimo. Então, estou fazendo um super resumo aqui de meia hora. Aí, quando terminar, a gente vai bater um papo mais aberto. Aí, ele traz alguns princípios do treinamento, que é negociação, marketing, copyright. Ele colocou nessa ordem, mas eu confesso que eu não sei se o funil de vendas é a melhor ilustração, tá? Porque ele colocou nessa ordem, não pela ordem que as pessoas chegam até a gente, mas pela ordem de importância. Aí o duro é aí que entra, os amigos vão ajudar depois quando assistirem. São as minhas anotações. Mas eu acredito que, assim, ele coloca que o marketing é o que realmente atrai. Ele destacou que o marketing é o mais importante. Vou até mudar a ordem aqui de novo. Negociação. E até para vocês verem que o Miro ele é muito interessante, né? Porque se for pensar em funil de venda, na verdade o marketing vem primeiro. Porque primeiro a pessoa vai assistir alguma coisa, vai ler alguma coisa. Vocês viram lá o link do Simpla e estão aqui agora. Aí tinha um copyright, tinha alguma coisa escrita e a negociação de alguma coisa que eu possa vender vai acontecer agora, né? No final dessa conversa. Então, tem essa escala aqui. Mas, enfim. Mas o importante ele fala que um dos maiores problemas, e eu adorei fazer essa metáfora aqui, eu adoro esse tipo de imagem, porque as pessoas ficam aprendendo e não fazem. Não precisa levantar a mão, não, porque eu sei que nessa hora, né, um monte de gente levanta a mão. Eu não, eu sou do fazer, tanto é que eu estou aqui fazendo o resumo do curso que foi ontem. Então, ele fala que, outra coisa muito importante, os mentores diminuem esse gap. Então, o que é importante? Primeiro, você achar quem pode te ajudar e já sabe, e depois aprender como. Então, esse é um segredo muito legal. Acabei achando uma frase do Richard Bach, que eu gosto muito, é um dos meus autores prediletos,
autor do Fernão Capelo Gaivota e do Ilusões, que é aprender a descobrir aquilo que você já sabe, fazer é demonstrar o que você sabe e ensinar aos outros a lembrar que eles sabem tanto quanto você, ou seja, vocês também podem fazer e usar o Miro do jeito que eu estou usando, com certeza. Aí aqui ele fala das táticas da riqueza. Aí ele fala que a mente é a intenção. A mente é onde você planeja e fala, poxa, eu quero ser um professor inesquecível, que é o tema desse encontro de domingo. O coração é o porquê que você quer fazer isso e as mãos é o como você vai realizar. Aí ele fala das 3 intenções financeiras, que é renda de trabalho, é o que a maioria fica, né? Se eu parar de trabalhar, não entra dinheiro, então você está tendo só renda de trabalho. Renda passiva, a gente já sabe que é, se eu não estiver trabalhando, quanto entra de dinheiro. Até que comecei a ter uma rendinha passiva, viu? Porque dá uns, até no YouTube, dá uns R$ 50 por mês, mas eu deixo lá porque não vou retirar R$ 50 por mês, mas já tem mais de quase R$ 800. Nos meus cursos online, também dá ali uns R$ 150 por mês, porque eu gosto de deixar a maioria gratuita, mas não deixa de ser renda passiva. E uma outra coisa muito importante é valor da empresa. É você poder criar empresas, criar projetos que, se você vender, alguém vai comprar. Aquilo também é um patrimônio. E aí ele traz algumas reflexões. Seu negócio não é seu trabalho, ou seja, esse foi um dos erros que eu cometi, que eu gostava de fazer site, gostava de botar a mão na massa, quando, na verdade, quando você é líder, você deve ajudar os seus funcionários a serem os melhores, e você deve começar a sair de cena. Ele traz ali uma proposta, visão de futuro. O que daqui a um ano você quer ganhar como trabalho, renda passiva e valor das empresas? Aí eu coloquei aqui os meus, né? Ganhar 15 mil trabalhando, 15 mil de renda passiva e 1 milhão valor das empresas. E daqui a 5 anos, aí eu imagino, daqui a 5 anos, trabalhando, ganhar 20 mil, passivo 30 e valor das empresas 10 milhões. Então, é sonhar grande, né, ou não. Tem gente que coloca lá trabalho 200 mil, renda passiva, valor da empresa 10 bilhões. Eu acho também bobeira, né? Eu, particularmente, acho que deve ser mais pé no chão. Aqui foi uma coisa bem legal. Como é que você sabe que você é um expert? Essa é uma parte bacana que ele colocou. Deixa eu trocar aqui, porque eu gosto mais de... Não gosto dessa tradução, expert. O José João é um expert em mármore, né? Se tem uma marmoraria. Então, ele fala assim, veja o seu contra-cheque. Porque muitas pessoas falam, sou expert. Por exemplo, eu vou dar o braço a torcer. Eu sou um expert em apresentações. Eu estou retomando com toda a força essa área, porque eu já ganhei muito dinheiro com treinamento em company, mas depois eu fui perdendo o foco, né? Então, ele fala em quais áreas você quer ser expert. Esse é o desafio aí para a maioria das pessoas, que a gente percebe que nesses treinamentos muitas estão em transição de carreira, muitas vieram do corporativo e estão ali. Eu sou o contrário, né? Eu, particularmente, se eu tiver 3 anos de carteira assinada com 52 anos, é muito. Então, acho que eu sou um expert em estar fora das empresas. Aí ele fala uma coisa muito legal. Ele cita o caso de uma autora que em um evento vendeu lá não sei quantos livros, né? Sei lá, 1.000 livros por $20. Não sei, era assim, baixo ticket. Aí ele explica a venda de alto ticket, de alto valor, a importância de você saber vender alto valor. Então, ele mostra que quem vende livro é baixo ticket, mas se você transformar o livro em um seminário, que é o que o próprio Alex Mandossian, ele faz. O próprio Blessinger, o Blessinger do Train the Trainer, o próprio T. Haberk da Mente Milionária. E, aliás, eu estou caminhando para esse lado também. Como transformar em alto valor. E aí ele dá exemplo. Em perfume, ele cita que o frasco é mais caro do que o perfume, geralmente, principalmente as marcas famosas. Ele cita um caso muito legal de um hotel lá dos Estados Unidos,
que um cara comprou um Martini por $10.000. Aí você vai dizer, não, agora zoou, né? $10.000. Aí eu fui pesquisar no Google que a história desse Martini é que, aí eu trouxe aqui a tradução, parece que a história é que vem com diamante no fundo do Martini. Então tem toda uma história que você vê que cria em torno de um Martini que não custa, o valor agregado é baixo, mas você cria uma história. Então ele fala disso. Como vocês podem criar alguma coisa para gerar um valor adicional? E ele sempre repete, né, que os mentores já cometeram muitos erros. Então, então acho que eu devo ser um bom mentor, né? Porque estou há 22 anos aí na área. Aí ele fala do iate. Então ele fala assim, o cara pode vender barco, pode vender iate. A pergunta é, qual que tem mais valor? Naturalmente, iate. E aí ele fala que assim, poxa, mas como é que você vai conseguir entrar no mercado de alto valor? Sei lá, o José João está em Teresina. Eu falei, mas eu não sei vender para quem, sei lá, rico, né? Pessoa de alto padrão. Talvez você até tenha, né? Tem uma marmoraria, né? Mas aí ele fala uma coisa super básica, fala, conheça pessoas que já vendem iate. É tão óbvio, né? Aí o que é que eu fiz ontem até? Foi interessante, que na hora que ele falou isso, eu fui no LinkedIn, já pesquisei um cara que vende iate, já me conectei com ele, já mandei um Insta pro cara. Por quê? Não que eu vá vender iate, mas eu quero conversar com ele e falar, cara, como é que você vende iate? Como é que faz? Eu quero entrevistar ele, essa é uma técnica que eu uso. Entrevistar a pessoa, porque a pessoa vai falar, pô, o cara não veio com interesse, ele veio me entrevistar. E aí é um jeito interessante de você aprender com quem vende. Aí ele fez uma metáfora que eu achei uma das melhores de todas que eu já ouvi. A vozinha interior que a gente tem, vocês concordam que tá aí sua esposa aí, está aí do seu lado, né, José? Como é seu nome? Oi, está desligado. Oi, meu nome é Mara. Mara, muito bom, prazer, viu, Mara? Prazer, Márcio. Prazer. Eu sou bom de usar a ferramenta visual, viu? Aí, eu achei o máximo essa metáfora, porque ele falou, gente, toda vez que eu dou aula, toda vez que a gente fala de vender alto valor, vender iate, vou fazer uma coisa, a maioria das pessoas fala que acontece o quê? Vem aquela vozinha e fala, cara, adorei, vocês assistiram esse desenho? Eu vou assistir esse desenho de novo, é da Disney. Vem a vozinha interior, o demôniozinho, e vai dizer que você não pode. E aí, quem perde força? A voz que te ajuda. Aí, o que ele fez? Ele falou uma metáfora maravilhosa. Ele falou assim, cara, faz o seguinte, finge que vem uma águia e pega a maldita da voz e põe ela para não falar mais nada. E aí você dá força para outra. Por isso que as declarações são importantes. Quando você declara. E aquela vozinha que faz você ficar com vergonha, pô, você está parecendo ridículo, está falando alto, eu vou ficar rico, tal. É a vozinha que te atrapalha. Achei muito legal. Aí ele fala que outra estratégia é venda de baixo ticket e alto volume. Aí ele traz o VHS, né? Caramba, eu usava VHS. O pessoal fala, mas você tem cara de novo. Eu falei, não, só cara, porque eu tenho 52 anos e assisti o Queen ao vivo no Rock in Rio 1. Então ele dá a dica, como fazer com vendas de alto volume. E aqui aqui é porque alguém postou no chat, eu falei, deixa eu recapitular, né? Intenções financeiras, os ricos são experts, elas vendem alto valor e buscam compradores de alto volume. Aí ele traz uma ideia bem interessante, que tinha uma pessoa que estava vendendo curso de pintura em VHS, agora que eu lembrei por que o VHS. Para ele mostrar que era uma coisa muito do passado, não tinha YouTube, não tinha nada, não tinha nem DVD. E o cara não conseguia vender muito. É que nem a vendedora de livros, né? Aí ele falou, quanto você vende? Era $20, sei lá. Vendia por $20, mas custava $8. Então, para ele conseguir comprador por $20, era muito trabalhoso. Aí, a mentoria, se eu não me engano, foi alguém que fez o curso dele. Aí ele falou, cara, é o seguinte, quanto custa
se você produzisse assim 10 mil, 20, tipo 10, 20 vezes, 100 vezes mais do que o que ele estava vendendo. Ele falou, se eu fizer nessa produção, aí no lugar de custar $8, vai, sei lá, para $1. Ele falou, então você vai num fabricante de tinta ou em vários fabricantes e você vai pedir um patrocínio. E aí você vai dizer o seguinte, você compra um X volume de tinta e você ganha um VHS ensinando como pintar sua casa. Cara, maravilhoso, né? Porque isso daí foi antes do YouTube, antes de tudo. E aqui caiu uma grande ficha. E aqui o não é um sim tímido, é porque o cara foi pedir patrocinador, ele foi em alguns e recebeu uns nãos, né? Aí ele ficou triste, falou, aí o pessoal falou não, né? Ele falou, cara, volta lá e conversa, porque o não é um sim tímido, né? Quer dizer, a coisa da resiliência, de você voltar e treinar e continuar insistindo. E aqui eu vou trazer algumas coisas minhas, porque foi aqui que caiu uma das maiores fichas, porque eu tenho mais de 30 mil alunos em alguns cursos que eu tenho na Udemy, online, já treinei milhares de pessoas em treinamento presencial, desde 2007 já fiz palestras para, se for somar, já passaram de milhares de pessoas, porque só em uma palestra foi mais de 500, o meu recorde. E online, então, e aí caiu uma ficha gigante, que é o quê? A Godaddy, por exemplo, é uma das maiores marcas, uma das maiores empresas hoje de registros de domínios, de sites, de hospedagem, e eu tenho um patrocínio da Godaddy para gravar um curso de empreendedorismo digital. Eu já fiz muitos cursos de marketing digital, muitos treinamentos. Aqui é uma palestra muito legal que eu fiz na Associação Comercial de São Paulo. E aí a ficha que caiu foi o quê? Eu falei, caramba, eu tenho a parte digital, eu tenho origami, que eu já fiz muitos eventos, e a Fedrigoni é uma das maiores fabricantes de papel do mundo, nossa, desde 1888, caramba. E eu tenho um projeto chamado Escola de Makers. Inclusive, eu já dei treinamento de apresentações de Prezi na Leroy Merlin. E eu já fui aqui é uma curiosidade, a parte que depois vocês procuram no Google, eu mando para vocês o episódio. Eu participei de um programa chamado Batalha Makers Brasil, na Discovery, com a apresentação do Marcelo Tais. Então, qual foi a ficha que caiu? Falei, cara, o erro que muita gente faz é fazer curso online e tentar vender o curso online. Essa foi uma das maiores fichas. Eu falei, eu vou buscar esses patrocinadores, essas empresas, e falar, eu vou fazer um curso de origami que vai usar o seu papel. Então, por favor, né? Patrocina aqui o curso. A Leroy Merlin, mesma coisa. Eu vou ensinar pessoas a fazer uso de material que envolve madeira. Então, a Leroy Merlin vende madeira. Então, aliás, uma curiosidade aqui. Eu fiz uma cadeira de madeira de origami aqui, ó, gente. Essa cadeira, ela desdobrava e dobrava totalmente. Foi bem legal, mas depois eu mando o vídeo para vocês. Aí, essa foi a ficha que caiu do alto volume. Aí ele fala dos riscos, que o risco calculado é um risco que você pensou. Simplesmente pensou, falou, nossa, eu vou fazer isso aqui, qual o risco que eu tenho? A interação no Zoom, para os alunos se expressarem, aqui é uma anotação de quem vai conduzir aulas, e aí ele entra num tema que são os segredos da negociação. Eu vou andar um pouquinho mais rápido, porque a ideia, eu queria que tivesse um bate-papo ainda. Então, ele fala o seguinte, algumas premissas. A vida não dá o que você merece, ela dá o que você negocia. A negociação precisa ser ganha-ganha, ou seja, os dois lados têm que se sentir ganhadores. E ele fala, pergunte sempre. Sempre. Você perguntar não tira pedaço. Então, você fala assim, você dá um desconto, você faz isso, você faz aquilo. Olha, eu estou vindo aqui com 10 pessoas no seu restaurante. Então, não custa nada perguntar. E aí ele traz uma das primeiras perguntas mágicas, um dos 5 princípios da negociação, que é quando você estiver negociando, você fala, isso é o melhor que você pode fazer? Ele traz um exemplo, quando ele foi com o pai num jogo de futebol, e era a final da Copa, não sei se era futebol americano ou se era futebol mesmo, faz.
Mas aí serve. E eles não tinham ingresso e o cambista estava vendendo, sei lá, por $2.000. Aí o pai dele chegou e falou, não vamos entrar agora, não. E ele desesperado. Mas o pai falou, não dá para pagar $2.000 por ingresso, né? Aí passou o primeiro tempo e ele desesperado, e o pai falou, não, o primeiro tempo não importa, o que importa é o segundo tempo. Eu sei que depois do primeiro tempo ele chegou para o cambista e falou assim, quanto você faz? E aí, como já começou o tempo, o cara falou, não, eu faço por $100 cada um. E a pergunta mágica é, ele pergunta, isso é o melhor que você pode fazer? Porque ele já sabia o quê? Se o cara não vendesse, ele ia morrer com o ingresso. Ele falou, quando faz essa pergunta, você cria um constrangimento. A pessoa, ela fica assim, nossa, e agora, né? Então, essa pergunta é uma pergunta mágica. Você joga para outra pessoa o constrangimento, e aí ele vai responder algo melhor do que a oferta que ele mesmo fez. Então, sempre pergunte o que você quer, e a história do ticket que ele acabou comprando por $100, os 2 tickets entraram no segundo tempo. Então, foi um ganha-ganha. Tudo bem, ali foi uma situação que às vezes vai dizer, perdeu o primeiro tempo, mas se for olhar ganha-ganha, o cara ia morrer com o ingresso na mão, acabou vendendo por 100. Crie conexão. Esse é outro ponto importante. Encontre conexão, hobbies, família, religião, música, alguma conexão para você poder fazer a negociação. E ele cita o T. Harv Eker, e ele cita esse mantra, eu sempre crio uma conexão. Deixa eu ver aqui o chat, quem está colocando. Rosado, às vezes eu não consigo ver o chat aqui, viu, gente? Deixa eu olhar aqui no celular. Tá, não tem problema, não. E aí ele cita o caso aqui do T. Harv Eker, quando foi comprar uma casa, e aí ele queria um desconto de $10.000 na casa. Aí o cara não estava querendo dar desconto. Aí o T. Harv Eker foi lá ver, estava vendo a casa e viu que tinha na garagem um BMW, um Mercedes e um carrinho de golfe. E parece que lá no Arizona, a galera usa carrinho de golfe, pelo menos naquele espaço, para ir fazer coisas mais próximas. E parece que custa $20.000, sei lá, um carrinho de golfe desse aqui. E aí ele foi lá negociar com ele e falou assim, eu vi que você tem isso aqui. E falou, olha, então no lugar de me dar o desconto, você deixa um dos carros na casa. Só que a pessoa que era o vendedor ia para um lugar, sei lá, Nova York, e não ia precisar do carrinho de golfe. Então ele ganhou o carrinho de golfe. Então ele deu como exemplo que a negociação, a partir do momento que você cria a conexão, você consegue negociar melhor. Eu tenho que ir mais rápido porque são 8h20. Aí eu lembrei do neuromarketing, porque eu faço palestras de neuromarketing, e aí quando ele falou assim, primeiro o coração decide, depois a mente segue. Então isso é uma premissa do neuromarketing. Primeiro você vai no coração e depois a mente vai justificar aquela sua decisão. E aí ele dá outra dica que é produtos imperfeitos. Ele fala que ele compra sempre malas arranhadas da vitrine. Ele fala, a mala vai arranhar na primeira viagem. Então você já vai lá, negocia e fala, essa mala está arranhada, então quero pagar menos. Esse carro aqui está arranhado. Ou roupa com algum defeito, ou algum eletrodoméstico que tem alguma coisinha. Então, ele fala que não é... Essa metáfora é tão legal, porque ele mostra que a gente sai dessa coisa de, não, eu quero o melhor, quero mostrar que o meu carro é melhor. Então, é legal, ele traz assim, sempre diga por que você quer o desconto. Olha, eu quero o desconto porque eu estou vendo que essa roupa está com defeitinho, essa mala está arranhada. Porque o porquê é fundamental. Então, outra coisa que ele coloca é qual o mínimo como você consegue viver. Aqui ele traz outro exemplo, quando o T. Harv Eker foi comprar um carro, acho que o T. Harv Eker tinha, sei lá, $5.250 e o carro custava $6.000. E aí ele fala que, logo de cara, ele falou, olha, é o seguinte, eu só tenho $5.250 para gastar, então não vou pagar mais do que isso no carro. Aí o vendedor falou, olha, o carro custa $6.000, então tá bom. E aí acabou a negociação. Aí o que ele quis dizer foi, outra das premissas nunca fale primeiro. Porque senão acabou a negociação. Então,
Aí foi um erro do T. Harv Eker. Na verdade, o que ele quis dizer depois era, deixa primeiro o cara falar que é 6 mil, depois começa a negociação, e o que ele quis dizer, qual é o mínimo que você consegue viver, é assim, olha, dá para fazer por 5.250? Aí vamos supor que a comissão do cara fosse 750. Aí o cara vai dizer, pô, mas aí eu vou ficar sem minha comissão. Aí você pode perguntar, pô, mas qual é o mínimo que você consegue viver naquela negociação? O cara pode falar assim, olha, eu posso ficar com 50% da comissão, já fico contente. Então, é um jeito de negociar para você ter um ganha-ganha. E ser decidido. Então, essa é outra coisa legal. Antes de negociar, você já ter a decisão e não deixar a coisa fluir. Você já deve estar decidido com o caminho que você quer tomar aquela negociação. Aí ele traz, então, as 5 pilares da negociação, que é pergunta mágica, criar conexão, desenvolva uma razão pelo porquê, não fale primeiro e seja decidido. Ele traz uma frase muito engraçada aqui, os homens se casam com as mulheres na esperança de que elas nunca mudem. As mulheres se casam com os homens na esperança de que eles mudem. Invariavelmente, ambos ficam decepcionados. Bom, aqui terminou a parte de negociação. Aqui eu coloquei os bambus, porque ele cita dos bambus também, que é uma metáfora que eu gosto muito. O bambu demora 5 anos para sair da terra. Mas que quando ele sai da terra, ele cresce muito rápido. Ele quis dizer isso da preparação, da gente se preparar mais para os negócios, para o aprendizado. Gente, está quase terminando, porque olha só, aqui já é mais rápido, tá? Aqui está maiorzinho. Aí ele fez uma dinâmica de como criar ideias de $1 milhão, $1 milhão. Então, o que ele fala? Que dá para ter ideias com facilidade, ter ideias na hora certa. Aí ele fala, por exemplo, da máquina digital, que era um problema, as pessoas não queriam revelar filmes. E aí inventaram a máquina digital, e aqui é um slide meu da palestra Surfando nas Ondas da Mudança, que eu gostei, porque ele cita que a Kodak inventou a máquina digital, mas não soube aproveitar disso. E aí eu uso na minha palestra. Então ele fala procurar por problemas e não por soluções. Descubra como aprimorar coisas. Então ele dá um exemplo assim, coisas que lavam automaticamente. Então ele fala, às vezes você não precisa inventar algo do zero, você pode aprimorar coisas que já existem. Modelar um negócio de sucesso comprovado. Então essa é outra dica. Sei lá, pesquisar, por exemplo, o que a gente está fazendo, Train the Training, Guerrilla Business. Então, modelar isso e usar para os nossos próprios cursos online. O que mais aqui? Aí depois ele faz um breakout room e ele faz a gente fazer uma dinâmica das ideias. Ou seja, cada um traz sua ideia, defende sua ideia, e no final a gente voltou. E a reflexão é que o cliente é um gênio do marketing, ou seja, o cliente que vai dizer se aquela ideia é boa ou não. E aí ele entra já na parte dos segredos do marketing, que hoje vai ser mais nesse foco, que ele fala qual a diferença entre um bom autor e um autor de best-seller. Ele fala que o autor de best-seller é um especialista em marketing, e ele cita alguns exemplos de como a gente pode navegar no marketing. O livro é um deles, seminários é outro, blog é outro. Já tem um monte de blog. Podcast também, vídeo no YouTube, é um dos meus grandes focos hoje também, inclusive ajudar quem quiser fazer vídeos. Webinar, como esse que a gente está participando. E uma outra coisa muito legal é a área de membros, é isso que eu quero começar a fazer também, é você criar uma área especial de membros, VIP. E a mentoria está ligada à área de membros, geralmente você cria uma área de membros VIP para quem investe mais. Tá. E aí, ele falou que esse é o primeiro livro dele, o Alexisms. Interessante, eu também não conhecia, depois eu vou pesquisar. O que ele fala? Agora ele fala dos 3 pilares ali do marketing. O primeiro é o mercado. Quem é seu público-alvo? E ele fala que o mercado é quem paga a conta.
Então, ele fala que você precisa... o que ele fala mesmo? Ah, tá. Ele fala que você tem a demografia e a psicografia. Mas daqui a pouco eu volto lá. Ele fala que o mercado quem é o seu público-alvo? O quanto ele está disposto a pagar, qual é o gênero, idade, onde mora, interesses, redes sociais. Ele destaca assim, qual é o comportamento dele no passado, o que ele já teve de comportamento de compra. E ele cita que o desafio é esse, como que eu vou achar esse cara? Aí ele fala, e o que você precisa fazer, ele traz uma metáfora do arqueiro, que eu gosto muito também. Ele fala que todo mundo tem ali um cliente ideal, que é o cara do acertar na mosca, né? Só que ele fala, o importante não é acertar na mosca, porque o arqueiro ele mira aqui na área amarela, mas se acertar no vermelho, no azul, no preto, no branco, ganha ponto, ou seja, ganha dinheiro. Então ele fala isso, mire no cliente ideal, mas acerte o alvo. E aí algumas pessoas no chat trouxeram uma metáfora que eu gosto muito, que é a metáfora do mire nas estrelas, que você acerta a lua, né? Então é muito bacana. E aí ele traz a questão da demografia e psicografia. Ele fala, demografia tem muito a ver com idade, sexo, quanto ganha, onde mora. E ele traz a psicografia, que é, quais redes sociais ele frequenta, o que ele gosta, o que ele assiste na Netflix, quais músicas ele gosta, que produtos compram, que esportes a pessoa faz, e fala que livros lê, porque isso tudo traz uma informação muito mais importante para definir o mercado-alvo. E aí ele faz uma declaração, eu claramente defino o meu mercado-alvo. Uma coisa que a gente às vezes não faz, né? Já estou terminando, gente. Aí mensagem, ele fala que é o quê? Então a mensagem, o mercado é quem paga a conta e tudo, a mensagem é custo. É o que a gente vai vender. E aí ele fala que você precisa responder essas 3 perguntas para o cliente. Por que ele vai comprar isso, esse produto? Por que ele vai comprar agora? E por que ele vai comprar de você? Então, toda a comunicação da mensagem precisa responder essas 3 perguntas. Ele cita que a maioria das pessoas odeiam que vendam para elas, mas elas adoram comprar, ou seja, elas adoram elas tomarem decisão. Então, ele cita que a venda é sempre feita, e o prospect é que vende. Eu não lembro exatamente essa parte, mas a minha conclusão é que se você tenta empurrar a venda, é ruim. Na verdade, você precisa criar um ambiente de confiança para que o seu cliente decida comprar. E ele cita a proposta única de vendas. Ele cita, por exemplo, o M&M, que é a chocolate que não derrete, só derrete na boca, não derrete na sua mão. A FedEx, que entrega no dia seguinte, senão você não precisa pagar, sei lá, o transporte. A Avis é We Try Harder, então a Coca-Cola, não precisa nem falar, né? Sinta o sabor, ou abra a felicidade, que você precisa criar essa proposta única de valor. Em inglês seria Unique Selling Proposition. E aí eu trouxe algumas imagens aqui no Miro, depois eu vou deixar esse Miro para vocês acessarem, tá? Que é aquela proposta de valor que só você tem. Aí ele fala, gente, pesquisa, porque quando você rouba de uma empresa, só é plágio. Quando você pesquisa várias empresas e rouba a ideia de várias empresas, é pesquisa. Achei ótimo essa parte. E aí ele vem já para o terceiro, já terminando aqui, gente, que é o mídia. Então, o mercado é quem, a mensagem é o quê, e a mídia é o como. E aí ele fala uma metáfora, eu adoro metáfora, ele fala assim, que a mensagem, se fosse uma roda de bicicleta, é o tá aqui no meio. A mídia são como os aros, tem várias mídias que podem levar para o seu mercado-alvo. Achei muito bacana essa mensagem. Aí ele deu ali um PDF com as várias mídias que existem, mas eu acho que, na verdade, a gente pode fazer essa lista, né? Tudo que pode ser feito de mídia. Eu gostei que tem networking. Networking, eu tenho um projeto chamado networking.club, que é um projeto que depois eu vou abrir um grupo só para discutir isso. Mas, enfim, mídia é todo jeito de alcançar o seu mercado. Inclusive, hoje estamos vivendo uma mídia.
E são esses encontros que eu faço. E aí, por último, aí já não anotei tanto, porque já estava quase 7 horas da noite, então aqui vai ficar para a semana que vem o seguinte, ele fala, quais são as 5 maneiras de aumentar seu lucro? Aí não deu tempo de eu pesquisar, tá? Mas é criar pacotes, sei lá, no caso do José João, é marmoraria, de repente criar um pacote, né? Olha, você faz o piso, faz a cozinha e faz, sei lá o quê, faz o banheiro. Então, você faz pacotes para o cliente não ficar somando, né? Poxa, vai custar tanto fazer a cozinha, vai custar tanto fazer o mármore. Quando você cria um pacote, a pessoa pensa menos. No caso de treinamento digital, eu posso fazer assim um pacote, 12 meses, um encontro semanal, mentoria em marketing digital, apresentações e origami, sei lá, pacote. Upsell é quando você faz venda para cima, ou seja, você vende coisas de maior valor. Então, eu confesso que aqui eu também estava cansado, eu não lembro exatamente tudo. Mas é quando a pessoa vem comprar algo, por exemplo, a pessoa fala, eu queria aprender a fazer PowerPoint. É muito comum, muito comum. Esses mais de 10 anos de apresentações, quero aprender a fazer PowerPoint. Aí eu posso fazer um upsell dizendo, olha, gente, tem um Miro, tem oratória, você precisa aprender as técnicas de apresentações, então posso vender um valor agregado mais alto, a mentoria em apresentações. O downsell é o contrário. A pessoa chega e vai comprar, sei lá, um curso em company, ou, sei lá, vai comprar, sei lá, marmoraria, né, o José João. De repente ele vem comprar o piso todo tal, não compra e fala, olha, mas tem aqui uma pia de mármore para o banheiro, sei lá, que é o mais barato. Então, você vender, para você não perder aquela conexão e aquela venda com o cliente. A pessoa pode vir buscar um curso em company para 10, 20 pessoas, que custa um valor muito mais agregado. Eu posso falar assim, não, mas faz o seguinte, compra o meu curso online de apresentações, para não perder a venda. Aí ele tem o exemplo de continuidade, e assinatura, mensalidade, hospedagem de sites, Netflix é o grande exemplo de continuidade, venda recorrente. E por último, eu já estava também cansado, fidelidade, que não é como compra online, mas você está sempre próximo daquele cliente, e o famoso junte 10 cupons e ganhe uma pizza. E você vai fazendo com que a pessoa fale, pô, vou comprar do outro lugar? Não, vou comprar do mesmo, para poder acumular aqueles pontos. E, gente, incrível, deu tempo, atrasei só um pouquinho aqui do papo, são 8h36. Esse aqui é o resumo do dia 1 do Guerrilla Business Intensive. Como vocês viram, apesar do Alex ter falado que podia tirar print de tela, mas como eu vou publicar no YouTube, eu não acho legal eu usar todos os prints, então por isso que eu troco por post-its, assim como eu fiz com o Train the Trainer. Fiz todas as anotações do Train the Trainer dessa maneira. Apesar do Blair Singer ter disponibilizado as anotações dessa maneira, eu não acho que é legal eu gravar usando as próprias anotações, até porque eu não consigo replicar do melhor jeito. Então, é isso aí, ficou muito bacana, foi muito legal. José João, obrigado pela presença. O que você achou aqui? Quer dar uma palavrinha final aqui? Aí depois eu paro de gravar? Ufa, foi corrida aqui, né? Está tomando café com a família ou pode abrir o microfone? Esse mundo digital tem essas questões, né? Enquanto isso, deixa eu tocar aqui. Gente, então é isso. É o primeiro. Acredito que não tem problema, né? Porque eu estou compartilhando e replicando. E o Miro é muito bacana porque permite fazer essas anotações que vocês viram. Vou compartilhar algumas coisas minhas aqui para quem não me conhece ainda e fazer um convite aqui para vocês visitarem, tá? O meu canal da Udemy, que é udemy.com/u/Márcio Okabe. Tem acho que já está chegando em 30 mil, está quase 30 mil alunos aqui, ó. Muitos cursos, maioria gratuito. Os pagos são de os de ferramentas visuais e o de apresentações com Prezi.
Tem outro canal do YouTube, da Udemy, que é o /SBAP Apresentações. SBAP é a sigla de Sociedade Brasileira de Apresentações de Alto Impacto. Também tenho aqui o curso de Miro, que é essa ferramenta que eu usei, o curso do StreamYard, que é a ferramenta de lives, e, para fechar aqui minha apresentação, os meus sites. Só aqui o Márcio Okabe. Se você clicar aqui no meu nome, vocês vão ver um pouquinho assim do que eu faço. Aqui, talvez no sobre, vocês vão ver todos os meus principais projetos, do origami, das apresentações, da SBAP, da Elementa, que é um coletivo digital, que eu estou retomando aí com toda a força. Mas o principal mesmo entra lá no meu canal do YouTube, que está bem divertido, está bem bacana. É só entrar aqui e clicar no meu canal. Está bem legal o canal do YouTube, estou dando grande foco nele. E é isso aí. Acho que ficou bem divertida essa aula. Vou tomar café com a família. E... cadê? O computador deu problema ou eu não sei. Não tem problema, não. Mas, gente, para quem está gravando, acho que já está legal. Vou subir, fica esse convite. E vou fazer um pedido aqui, só compartilhando a tela uma última vez. Esse endereço simpla.com.br/confid. Quem quiser organizar eventos, quem quiser organizar encontros como esse, em seus encontros próprios, a gente conversa, a gente faz uma curadoria para ver o seu tipo de conteúdo e você pode usufruir dessa agenda em comum, porque quanto mais pessoas usarem, melhor, um divulga o outro também, tá bom? Esses encontros eu uso o Simpla Streaming, é o Zoom do Simpla. Qual a vantagem? Eu coloco os eventos como recorrentes, então eu coloco todo domingo, 7h30 às 8h, ser um professor inesquecível. Código da Mente Extraordinária, sexta-feira, 8h30 da noite, às 9h30 da noite. E aí eu consigo ter um evento recorrente, então eu coloco as sessões, eu não preciso toda semana configurar outro evento, tá bom? Então é isso aí. E aqui são só os meus, mas espero que tenha de novas pessoas aqui também. Então é isso aí, pessoal. Foi muito bacana. Zé João, se quiser abrir o microfone, eu vou parar agora a gravação. Até mais.